Albert Einstein disse que a maior força do universo é a força dos juros compostos. Esses juros compostos, associado ao longo prazo, pode fazer com que você tenha excepcionais retornos se investir o seu dinheiro em bons ativos. Pensando nisso, resolvemos fazer aqui 8 passos para te ajudar a comparar e escolher bons fundos de investimento. O passo número 1 é você conhecer o seu perfil de investidor, entre moderado, conservador ou até arrojado. Como você vai fazer isso? Você vai preencher online um questionário chamado de análise de perfil do investidor que a sua corretora ou o seu banco dispõe, e assim você vai conseguir descobrir em qual perfil você se encontra. O segundo passo é exatamente filtrar os fundos de investimento que se adequam ao seu perfil de risco. Fazer o que chamamos de suitability, ou match, entre o seu perfil de investidor e o perfil de risco do fundo. Então, lá no aplicativo ou no site da sua corretora ou do seu banco, na área de fundos, você vai conseguir filtrar por moderado, conservador ou arrojado os fundos de investimento. A resposta vai ser uma lista de fundos que adequam ao seu perfil. Lembre-se também que fundos de renda fixa geralmente são para objetivos de curto prazo. Já fundos de renda variável, como de ações ou multimercados, são fundos para objetivos de maior prazo, de longo prazo. O passo número 3 é exatamente para você verificar qual é o percentual de todos os seus investimentos, ou seja, o percentual que você vai alocar no fundo que você está procurando escolher. Lembre que já fizemos vídeos nesse canal aqui, no qual falamos que esse percentual em renda fixa ou renda variável depende não só do seu perfil de risco, mas também de fatores como restrições financeiras, como o objetivo do seu investimento, como a sua idade, como a sua instabilidade de salário. Bem, lembre também que uma parcela você vai alocar nesse investimento, nesse fundo, e a outra parcela que sobrar, ela deve estar diversificada em ativos em outros fundos, mas também em outros ativos não fundos, como ações diretamente, títulos do Tesouro, CDBs e outros tipos de investimento. Até o momento, no passo 1, você definiu qual é o seu perfil de investidor. No passo 2, você associou esse perfil de investidor aos fundos de investimento e obteve uma lista de fundos de investimento. No passo 3, você verificou qual é o percentual de todos os seus investimentos, ou seja, qual é o montante que você vai estar investindo em um determinado fundo, no qual você está procurando escolher. No passo 4, nós vamos verificar os fatores de risco de cada um desses fundos selecionados lá nesse filtro. Sugiro que você verifique 3 fatores de risco do fundo de investimento. O primeiro deles é quais ativos o fundo investe. Se ele investe em ações, se ele investe em renda fixa, se ele investe em derivativos. Por exemplo, você vai observar isso no regulamento do fundo ou na lâmina do fundo. O segundo fator de risco é a idoneidade dos prestadores de serviço. Idoneidade do custodiante, do administrador, do gestor, da auditoria independente e até do distribuidor do fundo. Bem, o terceiro fator de risco que você deve observar é se o fundo permite alavancagem. A alavancagem pode te gerar excepcionais retornos em bons momentos. Porém, você precisa conhecer e saber que em maus momentos você pode perder muito dinheiro, ou seja, o valor da cota pode perder bastante valor ou até se tornar negativo. Isso significa que você, como cotista, pode até precisar aportar dinheiro do seu capital para cobrir prejuízos desse fundo. Isso se o fundo permitir a alavancagem. Lembre que fundos de investimento não têm garantias do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. No passo número 5, você deve comparar as taxas de administração e taxa de performance dos fundos de investimento. Lembre-se que fundos de investimento de renda fixa têm taxa de administração menor, exatamente por ter uma gestão mais simples.
Fundos de investimento de renda variável têm uma taxa de administração maior, pois a gestão é um pouco mais complexa, quando fundo de investimento de ações ou fundo de investimento multimercado. Nesse caso, taxas de administração maior desses fundos ali não necessariamente é ruim, pois o potencial de ganhos de fundos de renda variável é maior no longo prazo do que fundos de renda fixa. Lembre também de comparar taxas de administração entre os seus pares, ou seja, taxa de administração você deve comparar entre fundos de investimento de uma mesma categoria, ou seja, fundos de renda fixa que você compara entre si, fundos multimercado entre si, fundos de investimento em ações você compara entre si. Passo número 6. Você deve comparar a performance dos fundos de investimento. Lembre que você deve olhar para a performance passada, sabendo que não é garantia de rendimento futuro, mas olhe para a rentabilidade passada, numa janela não de 6 meses, mas uma janela maior de 12, 24, 36 meses, para verificar a performance do gestor do fundo. Saiba também que essa performance ela já está líquida, já está excluída a taxa de administração. Com isso, facilita a sua comparação, inclusive de fundos de investimento com taxas de administração diferentes. O passo número 7 é para você verificar a adequação à sua realidade do prazo de resgate do fundo. Bem, o prazo de resgate pode ser de D mais 0, D mais 30, D mais 60, D mais 180, D mais 360. Isso significa que, na hora que você resolver pedir resgate das cotas, isso vai demorar, que vai ser no dia D, vai demorar 0, 30, 60, 180 ou 360 dias até o dinheiro cair na sua conta. Isso pode ser uma restrição para você, então observe isso nos documentos, no material de divulgação do fundo. Até o momento, você já deve ter feito algumas comparações e deve ter algumas dúvidas. Nesse passo número 8, exatamente você deve procurar responder as suas dúvidas em sites qualificados da internet e principalmente perguntando ao seu assessor de investimento, da sua corretora ou do seu banco sobre essas dúvidas. Após dirimir essas dúvidas, aí sim você está preparado para investir em um ou mais fundos de investimento. Se você tem uma dúvida ou algum comentário, escreva abaixo desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um like nesse vídeo. Eu sou Juliano Vianello e te desejo boas decisões financeiras.